Olá, eu espero que você esteja bem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Caramelo. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre a nossa relação com o tempo. Como anda a sua relação com o seu tempo? Com o passar dos minutos, com o passar das horas, com o passar dos dias, com o passar dos anos. Cada vez que a gente olha no espelho, em especial de tempos em tempos, a gente é irrefutavelmente convencido de que o tempo está passando. O que a gente está fazendo com ele? Bora conversar? Tic-tac, 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 tic-tac. Eu não estou fazendo propaganda para a balinha aqui no canal. Embora o canal se chama Canal Caramelo, não é uma propaganda da balinha que se chama tic-tac. A provocação aqui é que se eu ficasse muito tempo aqui fazendo tic-tac, 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 alguém poderia dizer, nossa, mas isso é uma perda de tempo. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho tempo a perder. Vamos conversar sobre isso? Sabe que eu tive uma infância que eu posso considerar uma infância tranquila. Uma infância numa cidade pequena, em comparação com a cidade onde eu vivo hoje, que é a maior cidade do hemisfério sul do planeta. Eu cresci numa cidade no centro-oeste, no Mato Grosso. Uma cidade que é a capital do Mato Grosso, que é Cuiabá, e lá eu fiquei desde o meu nascimento até a minha entrada na adolescência, quando eu fui para o interior de São Paulo, para daí fazer o que chamávamos de colegial, hoje é o ensino médio, depois indo para a capital para os ensinos universitários, e na capital de São Paulo eu fiquei. E lá, ainda na infância, na pré-adolescência, o tempo tinha um gosto diferente, tinha um cheiro diferente e, claro, tinha uma duração diferente. E é muito interessante pensar sobre essa ideia da duração daquilo que tem a mesma duração. Então só pode ter uma duração, mas você já entendeu o que eu estou dizendo. Há uma noção de passagem de tempo, há uma noção de aproveitamento de tempo, há uma noção e uma sensação que eu incluo também aqui do quanto a gente aproveitou aquele tempo, como a gente aproveitou aquele tempo, o que ter vivido aquele momento, aquela duração, gerou em nós. E aqui já tem uma lembrança de uma ideia sobre felicidade, sobre momentos felizes, que tem a ver com o tempo. Um momento feliz, um momento alegre, é formado por aqueles instantes que a gente não quer que termine. São instantes que a gente quer que durem mais. Porque naquele momento, naquele instante, naquela duração, a vida fez sentido em si mesma. Fez sentido durante a duração, com o perdão dessa redundância. Então eu tive uma infância marcada por um tempo outro, em comparação com o tempo da minha adolescência, entrada da vida adulta e boa parte da minha vida adulta até aqui. Voltando à ideia do não temos tempo a perder, eu quero trazer duas expressões. Uma delas é tempo é dinheiro. E eu acho tão perigosa essa associação, sem aqui querer cagar regra na sua vida e dizer que se você busca o seu dinheiro, se você quer mais conforto material, se você tem seus sonhos, que são sonhos que têm a ver com conquistas materiais, você não é uma boa pessoa. Essa é uma outra discussão e eu não estou afim de perturbar você com ela neste momento. O que eu quero falar sobre o que eu considero perigosa associação é quando a gente pega algo que é um fim em si mesmo, que tem um valor em si mesmo, e a gente associa como se uma coisa fosse sinônimo da outra, uma coisa fosse sinônimo da outra, entre uma coisa que é um meio, que é um instrumento, que é uma ferramenta, e aquilo que é em si um valor. Estou falando que quando a gente fala que o meio, dinheiro, o instrumento, dinheiro, é tempo e tempo é dinheiro, pode ser que a gente esteja confundindo os meios com as finalidades, os meios, os caminhos, os instrumentos com os nossos objetivos, com as nossas metas. E essa associação ganha ares ainda mais perigosos quando a gente está querendo dizer nela que para que eu tenha um bom uso do tempo, eu preciso que isso esteja associado à questão monetária, financeira, dinheirista.
Portanto, tempo é dinheiro. Se eu estou usando o meu tempo para conseguir mais dinheiro, significa que eu estou usando bem o meu tempo, com a pressuposição, que nós sabemos que ela pode ser verdade ou pode ser um fiasco, de que quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou aproveitar o tempo. Isso pode ser verdade ou não. Isso pode ser verdade para algumas pessoas e pode ser uma tremenda enrascada e armadilha para outras pessoas. Aqui ninguém está fazendo uma apologia da miséria, uma apologia da falta absoluta de recursos para se ter uma vida digna, protegida, segura, confortável. A ideia é quando a gente mistura essas duas questões e a gente pode cair numa cilada de ir usando o tempo para mais recursos materiais sem fazer uma apreciação, sem fazer um bom juízo, lúcido, com presença, com um olhar atento e sincero e inteligente sobre si mesmo, para saber se a conta está batendo. A outra expressão que eu quero trazer aqui, além do tempo e dinheiro, é a expressão que é o homem de negócios. Já ouviu falar isso? Businessman, o homem de negócios. Eu sei que aí está querendo dizer o ser humano, mas já perceba que há uma inclinação bastante machista na expressão homem de negócios. Além de machista, ela traz outra provocação aí dentro que eu considero perigosa. Quando você fala de negócios, então o homem de negócios é o homem bem-sucedido. É aquele que atinge um status, é aquele que escala uma pirâmide ou aquele que permanece no topo da pirâmide com poder, com hierarquia. É o homem de sucesso. Dentro da palavra negócio tem uma chave muito interessante para a gente se provocar. A palavra negócio tem duas partes. Uma é nec, que é um advérbio de negação, ou seja, negar. A outra é otium, que significa folga, ou, se você já percebeu, ócio. Então, o homem de negócios, e aqui eu incluo a mulher de negócios, essas pessoas são aquelas que negam a folga, que negam o ócio, porque estão utilizando o seu tempo a serviço do dinheiro. É claro que eu estou banalizando um pouco a conversa, eu estou aqui numa profundidade muito rasa, porque não é o foco aqui do nosso papo, mas eu estou trazendo essas provocações que eu ouvi desde muito cedo. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma infância com tardes muito arrastadas, com um tempo que demorava a passar, e eu jogava bola sozinho, jogava bola com os amigos, eu ia pra rua, andava de bicicleta, fazia lição, dormia, comia, fazia tudo isso de novo, e ainda eram 4 da tarde. Isso que eu já tinha estudado de manhã, já tinha almoçado, tinha feito esse monte de coisa e o tempo parecia se arrastar. Ao mesmo tempo em que eu tinha essa sensação de que havia tempo em abundância. Desde muito cedo a gente escuta a ideia do tempo é dinheiro, homem de negócios. E isso tudo misturado com sucesso. Aquilo que a gente deve buscar. Resgato aqui o que eu disse há instantes sobre os instantes que valem por si mesmos. Os instantes nos quais a gente não está fazendo algo para que depois isso me sirva para que eu me sinta bem. Existe essa dimensão também. Tem coisas que a gente vai fazendo para chegar a um objetivo. Mas a minha pergunta a você é quantos são os instantes em que também a gente sente que a vida está valendo a pena no próprio instante. E aí, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, naquele momento de inutilidade. É aquele momento que não é um momento de negar o ócio, é o momento de viver a vida no momento. É o momento em que eu não nego nada, é o momento que eu estou presente, eu estou afirmando a vida naquele instante. E eu quero que ele dure um pouco mais, porque ali eu me sinto vivo, presente, comigo mesmo e com quem está perto de mim, no lugar em que eu estou. É um estado de contemplação da vida, é um estado de prontidão, é um estado de se estar onde se está, como eu comentei em vídeo recente aqui também. Trago uma outra referência de um livro que eu gosto muito. O livro está todo despedaçado, coitado do livrinho, porque é um livrinho pocketbook, e eu ando para lá e para cá com esse livro, já andei muito com ele. É um livro do André Comte Sponville.
É um filósofo contemporâneo, ele é francês, e ele escreveu alguns livros, e esse me chamou muito a atenção quando eu fui passear numa livraria, e eu vi o título, eu achei o título horrível, para falar a verdade, eu achei o título pobre. Eu falei, ah não, mais um desses livros que querem explicar a vida em 3 minutos, porque tem essa também em relação ao tempo, né, pessoal? A gente não tem tempo a perder, então a gente tem um livro para você ler em 10 minutos, você tem um podcast em 3 minutos que vai explicar uma coisa muito complexa, você tem o Twitter, que você tem que escrever em 140 caracteres, e você perde muito mais tempo tentando reduzir para 140 do que se você pudesse escrever um pouquinho mais. Percebe que a gente vai comprimindo, 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 como se esse não tenho tempo a perder, e essa ideia de que tudo que eu faço tem que ter uma relevância para alguma coisa e não em si mesmo, e não para um aproveitamento em si mesmo, não para esse deleite do momento. Eu estava lá vendo esse livrinho, que eu rapidamente então confundi como um desses livros que querem explicar a vida em 1 hora de leitura, mas me dei mal nesse meu pré-julgamento, porque o livro se chama A Felicidade Desesperadamente, é o título em português. E é claro que eu pensei que estava falando de um desespero, que sair correndo feito um maluco, de novo a pressa, a correria para se chegar à felicidade. Como se essa equação fosse uma garantia de que quanto mais eu corresse, mais chance eu tenho de chegar a alguma felicidade. Enfim, agora quando eu compro o livro, porque fui ler um pouquinho do livro, talvez eu fui ler para comprovar a minha tese de que era uma porcaria. Me dei muito mal. O autor fez uma cilada no título, porque o que ele quer dizer por felicidade desesperadamente é uma busca pelo que ele fala da felicidade em ato, ou seja, a felicidade no momento. Por isso, desesperar. Desesperar, então tem esse prefixo, que é um prefixo também de tirar, de ausência, né? Então desesperar é parar de esperar e buscar a apreciação, a felicidade, o bem-estar subjetivo no ato. E o que é exatamente essa felicidade em ato? É a busca pela apreciação do momento em que se vive. Ele traz até uma referência no livro a um pensamento de Schopenhauer, um filósofo alemão, quando ele provoca que muitas vezes a gente age como se estivéssemos sendo um pêndulo. Então, quando a gente não tem algo, a gente está frustrado. Aí a gente vai para conquistar esse algo. E aí não é nada difícil de perceber que depois de ter conquistado aquilo que eu não tinha e me frustrava, pouquíssimo tempo depois eu estou entediado porque já tenho aquilo que desejava. E daí outro algo se torna o objeto do meu desejo e me causa frustração por não ter, e de novo eu me frustro e vou até conquistar aquilo que não tenho para logo depois me entediar por já ter. E aí a provocação é, o que está entre a frustração e o tédio? De novo vem a ideia da apreciação. Momentos em que a gente aprecia, momentos que valem por si mesmos, momentos que não estão a serviço de nada. E, portanto, trago de novo a ideia da felicidade como sendo algo inútil. Esse, inclusive, é um título de um livro do professor Clóvis de Barros Filho, A Felicidade é Inútil. Por quê? Por que ela é inútil? Porque ela não serve a nada. Tudo que a gente faz, se nós temos alguma sanidade mental, é buscar felicidade. Buscar felicidade. E quando a gente alcança a felicidade é nela mesma. Ela não serve a nada. Ela serve para que a gente possa aproveitá-la enquanto ela está durando no tempo. E aí eu fico pensando que muitas vezes a gente faz um montão de coisas que servem para nos fazer mais felizes, e aí na hora de aproveitar a felicidade, a gente está com pressa, a gente aproveita pouco, porque a gente já sai preocupado em fazer outras coisas para, quem sabe, conquistar outras felicidades que, quem sabe, a gente também não vai aproveitar muito. E muitas vezes a gente pode estar reproduzindo uma rotina que é muito comum se você olha criança, assim. Não é difícil ver essa cena. Uma criança deseja muito algo, ela está frustrada porque ela não tem algo, aquela falta, aquele desejo gera um amor enorme, então o desejo, a falta se confundem aí com o amor a algo, então eu estou frustrado, desejo, quero, amo aquele brinquedo, aí eu ganho o brinquedo, pouco tempo depois, por já ter o brinquedo, aquilo me entedia, ou
seja, o amor não é mais presente. O amor por aquilo que eu tenho é menor do que o amor por aquilo que eu ainda não tenho. De novo, a dificuldade de apreciar o momento. E com isso eu não estou dizendo que a gente não deve buscar as coisas que não temos. Que tal se a gente conseguir juntar tudo isso, né, pessoal? Ter a motivação para ir buscar aquilo que eu quero, apreciar quando eu conquisto e saber que eu posso conquistar mais desde que eu queira conquistar mais. E aí, é claro, não há como não tocar no ponto de que eu sei o que eu quero, eu sei o que eu desejo. Eu sei de verdade, assim, no sentido de eu tenho maturidade em mim mesmo, ou eu sou aquela criança que quer, e depois que ganha, não quero tanto isso, eu quero uma outra coisa. Será que a gente está desenvolvendo esse nosso olhar sincero e inteligente sobre a gente mesmo, para a gente se conhecer melhor, sinceramente, e compreender aquilo que para mim faz um instante melhor? E aí sim, quando eu tenho, eu aproveito esse instante, quando eu não tenho, eu vou em busca dele, para quando conquistá-lo, poder apreciá-lo. E tem um outro ponto por trás disso tudo aqui, pessoal, que está na base, inclusive na mitologia, tem um deus chamado Cronos. E a história desse mito de Cronos e todo aquele momento da mitologia ali, principalmente narrada por Hesíodo em sua obra A Teogonia, Cronos é um deus que devora os seus filhos. Por uma série de questões, inclusive por ele ter participado de um plano contra o seu próprio pai. Então, a partir do momento que ele se torna pai, talvez até por uma certa precaução de que poderia acontecer com ele o que ele ajudou a fazer com seu pai, mas o fato é que o Cronos, o tempo, percebe? Cronologia, cronômetro, Cronos é o tempo, né, em grego. Cronos é implacável, Cronos devora. Então, eu e você sabemos que este corpo, esta vida, ela é finita. Você pode crer em outras vidas, vidas passadas, vidas futuras, vidas diagonais, vidas transversais. Eu respeito todas as suas crenças do que vai acontecer depois dessa vida. Mas o fato é que esta vida em si é finita. Há uma frase atribuída a Sócrates de que só serviria para viver as pessoas que já aprenderam a morrer. Então nisso, claro, está a primeira noção de que nós vamos morrer. A noção de que nós vamos terminar, a noção de que o tempo é finito, é um recurso que termina. Portanto, faz muito sentido a gente entender cada vez melhor como, para quê, com quem a gente atribui o nosso recurso tão importante que é o tempo. E eu entrei na vida adulta com aquela lógica, a lógica do homem de negócios, porque essa é uma lógica que era prevalente na minha jornada, na minha história, e eu digo isso por ter tido muitos privilégios, né? Por ter tido a chance de estudar numa boa faculdade, e uma chance de estudar em bons colégios antes disso, e fazer estágios em boas e grandes empresas, e aí ter a chance de fazer uma carreira de homem de negócios. Então isso era muito forte em mim, isso estava muito colocado, e a desconstrução dessa lógica vem tomando os meus últimos 20 anos. E aqui eu estou falando isso sem querer dizer que este é o caminho certo e as pessoas que continuam trabalhando como homens de negócios, mulheres de negócios, businessman, businesswoman. Percebe que a palavra business tem a ver com busy, com ocupado, né? Cada um busca o seu caminho. A minha provocação aqui é para que a gente tenha essa lucidez de que temos ciência de que estamos usando o nosso tempo, pelo menos a maior parte dele, para algo, para alguém que nos faz vibrar, que nos faz sentir que está valendo a pena. Qual pena? Do investimento do tempo, que é um recurso finito. Eu entendi logo no começo da minha vida adulta que a minha lógica era outra. Não que eu trabalharia menos, e efetivamente não venho trabalhando menos do que as pessoas que trabalham dentro de uma empresa. A questão é da ocupação do tempo com uma tarefa ou com um conjunto de tarefas que ou em si mesmas me geram instantes prazerosos, instantes em que eu me sinto conectado com aquilo que eu julgo ser o meu talento ou os meus talentos, com aquilo que eu julgo estar perto dos meus valores, ou seja, o investimento do meu tempo gera atividades que eu faço que geram resultados que me tocam, que me afetam de forma nutritiva. Isso tudo, claro, pelo menos na maior parte do tempo. Além disso, a ideia de que eu posso e devo buscar momentos de ócio, e que o ócio não precisa ser nem criativo não, só ócio mesmo.
Muitas vezes hoje ainda, 20 anos depois, eu me pego, apesar de poder fazer a minha agenda e trabalhar de noite muitas vezes e descansar de dia, fazer atividade física no meio do dia, ou parar para ler um livro no meio do dia e produzir um texto, ou gravar um vídeo, ou preparar uma palestra de noite, ou seja, eu posso manejar a minha agenda de forma muito mais flexível. Ainda assim, há uma coisa como se fosse um software que dificilmente é desinstalado, ou ainda mais próximo da gente, um aplicativo que por nada sai do celular. No máximo a gente vai conseguindo esquecer dele de vez em quando, não usá-lo, mas de vez em quando ele volta. E aí eu paro no meio de uma tarde para fazer atividade física, para depois trabalhar mais um pouco, e aí invariavelmente vem aquele pensamento: nossa, eu deveria estar parando para fazer exercício físico agora, eu não deveria estar trabalhando mais, eu não deveria estar produzindo mais, eu não deveria estar... Time is money, tempo e dinheiro, não tenho tempo a perder, homem de negócios. Percebe? Essa onda, essa bola de neve que muitas vezes me arrasta do próprio momento. E eu venho fazendo um trabalho enorme de buscar enraizar em muitos momentos, para aproveitar o tempo naquele momento, para colher o tempo naquele momento. Percebe o carpe diem, que é colher o dia, no sentido de que se eu tenho uma vida, se eu tenho um terreno onde a vida está brotando, onde a vida está acontecendo, e por quanto tempo a gente não sabe, eu estou colhendo, nesse sentido bonito da colheita, algo que me nutre. Eu estou colhendo a vida, ou a vida está passando. E aí me lembro de uma frase de Waldo Emerson. Essa frase eu escutei numa palestra do Luiz Felipe Pondé, onde ele falava sobre Zygmunt Bauman, e eu já falei sobre Bauman aqui em vídeo anterior, a ideia do líquido, do mundo líquido, da vida líquida, a vida que rapidamente se desfaz. Uma hora é líquido, mas pode virar gasoso, pode virar sólido, ou seja, a regra é a possibilidade da mudança. O sólido desmancha-se e a gente cada vez mais percebe a fluência. Tem muita coisa positiva que pode vir disso. A minha provocação, a minha crítica é quando isso nos causa uma desconexão com a nossa essência. Porque você já percebeu, né, meu amigo? Você já percebeu, né, minha amiga? Da gente, a gente não escapa. Eu torço para que da gente, a gente não escape em termos de consciência. Porque enquanto tiver isso, há alguma chance da gente fazer ajustes. Ou para a gente afirmar: vou seguir fazendo isso, porque tenho noção, tenho ciência, tenho consciência de que quero seguir investindo meu tempo nisso. Então, nessa frase de Waldo Emerson, ele fala no final do século XIX, veja bem, que parece que, naquele tempo ele dizia isso, parece que estamos correndo sobre uma fina camada de gelo e não podemos parar, porque senão afundamos no lago gelado. Então corremos sobre uma fina camada de gelo, perguntando a nós mesmos e a nós mesmas: para onde? Para onde? Então você perceba que no final do século XIX, esse pensador disse isso. O que será que ele diria hoje? Mas faz sentido essa ideia da fina camada de gelo. Quantas vezes a gente está num corre, 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 você pergunta para o seu amigo: como é que você está, rapaz? Faz tempo que a gente não se fala. E a resposta muito frequente é: na correria, tá puxado, correria. Quantas vezes a gente diz isso como uma forma de dizer, até mesmo de dizer que eu estou ocupado, de que eu sou uma pessoa que tem negócios a fazer. Então, que bom que você tenha negócios a fazer. Que bom que você e eu tenhamos ocupações que preencham o nosso tempo. E que bom, e que ainda melhor, que esses negócios, que essas ocupações façam sentido, deem sentido para a ocupação do nosso tempo. E aqui eu vou encerrando o meu papo com você neste vídeo, até para não tomar muito mais do seu tempo, com provocações finais aqui. Está mais do que comprovado, pessoal, de que essa relação conflituosa com o tempo gera muita ansiedade, gera esse medo do que está por vir, gera angústia, gera esse aperto no peito, essa dúvida, que a dúvida esteja conosco, mas que a gente dedique tempo para organizar essa nossa revolução interior, porque senão, às vezes dá aquela sensação de que o dia demora a passar, mas o mês e o ano passam voando. Dá aquela sensação, muitas vezes, que a gente está torcendo para o dia acabar, torcendo para a semana acabar, para que a gente possa descansar à noite, porque a gente está exausto, para que a gente possa descansar o final de semana, porque a gente está mais exausto ainda.
E é claro que a gente precisa descansar, mas eu torço para que a gente descanse porque está cansado, não porque a gente está com raiva da forma como a gente está ocupando o nosso dia. Então essa sensação de ansiedade, sensação de angústia, isso gera muito impacto na gente. Quando a gente vive com essa sensação da angústia, de que não estou dando conta, e que o tempo está passando e eu não dou conta. E é claro que isso pede para a gente uma revisão da forma como a gente está conduzindo a nossa vida. E que tal a gente aproveitar um momento de pandemia para isso? Eu gravei isso em outro vídeo, um vídeo chamado O Novo Normal, o tal do Novo Normal. Eu provoquei nesse sentido porque eu estou me provocando. Veio uma pandemia, gente, que é algo mais nítido para mostrar que a vida é finita, que a nossa vida é finita, algo que a gente já saiba há tempos, mas para reforçar de que a vida é finita. E o que nós estamos esperando? Se é que estamos esperando, porque tem gente que está firme e forte na tarefa de saber mais de si, de saber mais do outro, de saber mais do mundo, de encontrar aquilo que te faz ter energia, não para ficar sem fazer nada, mas para tanto descansar tranquilamente, aproveitar os momentos inclusive de ócio, porque está ciente do que quer fazer na vida. Sabe, gente, eu fico pensando nessa costura final. Aquela criança que teve uma infância tão gostosamente arrastada nos tempos, nas tardes calorentas de Cuiabá. Daquele moço que entrou na vida adulta de forma acelerada, tacocracia, governo da velocidade, de olho no cronômetro, para ser rápido, para ser eficiente, para usar muito bem o tempo para gerar mais dinheiro. E hoje, esse homem já adulto, esse homem que já avançou no tempo, falando aqui de mim, eu fico pensando de verdade, do que eu preciso mesmo. E aqui de novo me vem uma sensação de muito privilégio em que eu posso me perguntar isso, porque tem uma parcela enorme da população mundial que sequer pode pensar nisso. Sequer pode pensar muito nisso porque precisa ir para o mundo para buscar o básico para a sua subsistência, dos seus filhos, dos seus pais, pessoas idosas, alimentação, segurança física mesmo. Se você se lembra da pirâmide, boa e velha pirâmide do Maslow, onde lá na base da pirâmide há tanta gente usando o seu tempo para sobrevivência. Agora, quem já conseguiu avançar um pouco mais na pirâmide, porque já nasceu muito mais salvo do que a maior parte da população, o quanto a gente está usando o tempo para olhar para a gente mesmo de uma forma mais honesta, sincera e inteligente. E, inclusive, torço eu, tanto para mim quanto para você, para que a gente possa encontrar mais tempo para olhar para o mundo e perguntar: como eu posso ajudar? Como eu posso oferecer? Como eu posso usar o meu tempo também para aumentar o sentido, para aumentar o valor, para aumentar a dignidade da vida de outras pessoas? São perguntas que me ocorrem muito mais hoje em dia do que quantos apartamentos eu vou comprar, quantos carros e quanto novos são esses carros. Portanto, que eu e você não desistamos de refinar cada vez mais a estratégia do uso do nosso tempo, para que a gente tenha o tempo de produzir a nossa obra, para que a gente tenha o tempo de descansar, para continuar produzindo a nossa obra, para que a gente tenha tempo para compartilhar a vida com outras pessoas, para que afinal os instantes, e torço para que sejam muitos, sejam gostosamente vividos neles mesmos, a ponto da gente querer que eles durem um pouco mais. E assim a gente vai colecionando uma série de bons momentos para que lá na frente, tomara que seja bem lá na frente, a gente possa olhar para trás e falar: nossa, passou bastante tempo, mas eu honrei a maior parte desse tempo, eu honrei esse terreno da vida, colhendo bons momentos, gerando bons momentos. Vamos ficar no presente um pouco mais? Que tal? É uma proposta para mim e para você. Bora! Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha, convida outras pessoas. Aos poucos eu quero compartilhar mais vídeos. Eu quero abrir espaço para a gente debater ao vivo, por meio aqui dos comentários. Peço que você deixe seus comentários também, para que a gente possa, juntos e juntas, dialogar sobre temas importantes, para que a gente possa construir cada vez mais bem-estar subjetivo, bem-estar coletivo, boas vivências, boas experiências. Sinta-se bem-vinda e bem-vindo ao canal Caramelo. Até o próximo vídeo.